Meus queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de, nesta noite, dividir com vocês uma palavra bíblica acerca da Páscoa. Nós temos comemorado nestes últimos dias este momento que para nós cristãos é um momento muito importante. E nós sabemos que a Páscoa, diferentemente do que muitas pessoas imaginam, não é degustar ovos de chocolate. Para nós que conhecemos a verdade do Senhor, a verdade bíblica, nós sabemos que a Páscoa, na verdade, ela tem o seu significado, o seu sentido e o seu propósito único e verdadeiro em Jesus Cristo. Ele é o único sentido, o único significado da Páscoa. Por isso eu gostaria de refletir nesta noite um pouco a respeito disso. Nós vamos ler a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 5, versículo 7, parte B, apenas a parte B. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, parte B, que diz assim: Porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Vamos ler mais uma vez. Porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Vamos orar. Deus bendito, nós te agradecemos por esta oportunidade de nesta noite estar aqui na tua santa presença para compartilhar com os meus irmãos uma palavra tão importante a respeito da Páscoa e que cada um dos teus servos, ao ouvirem esta palavra, possam compreendê-la e que esta palavra venha não apenas instruí-los, mas também fortalecê-los na fé, na esperança, fortalecê-los na tua presença. Nós te louvamos porque o teu Filho Jesus Cristo foi enviado a nós e ele é o verdadeiro sentido da Páscoa, pois ele é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal enviado para tirar o pecado do mundo. Fala conosco de forma extraordinária, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, como eu disse, eu gostaria de nesta noite refletir um pouco a respeito da Páscoa. Para fazermos isto, primeiramente, precisaremos pensar na Páscoa desde sua origem, como ela deveria ser celebrada pelo povo de Israel, e posteriormente estaremos falando sobre a Páscoa tendo o seu significado real e completo na pessoa de Jesus Cristo. A Páscoa era uma das principais celebrações no calendário de festas judaicas. Este calendário era composto basicamente por 7 festas, e a Páscoa era uma das principais destas festas. A palavra Páscoa no hebraico é Pessah, que significa passar por cima ou saltar por cima. E o que a Páscoa representava para o povo judeu? Ela tinha um duplo sentido. Primeiro, a Páscoa representava livramento e, segundo, a Páscoa representava libertação. Livramento da morte e libertação da servidão, ou do jugo da servidão. Nós vemos que a Páscoa deveria ser celebrada no mês de Abib, ou no mês de Nissan. Abib era uma palavra que Israel emprestou do vocabulário cananeu. E posteriormente veio a se chamar Nissan, conforme a língua babilônica. O mês de abril era um período que coincidia com o início do chamado equinócio da primavera em Israel. E o termo Abib significa espiga. Então Abib era o termo usado para representar o mês onde o grão estava recém-madurado. Segundo as instruções de Deus que nós temos registradas em Êxodo, no capítulo 12, Abib deveria passar a ser o primeiro mês no calendário de Israel. Isto porque seria naquele mês, no mês de Abib, que Deus não só livraria o seu povo, como também o libertaria. Então, devido ao seu significado, Deus determinou, em Êxodo 12, que Israel passasse a considerar aquele mês, mês de Abib ou mês de abril, para nós hoje, como sendo o primeiro mês do seu calendário. A Páscoa no Antigo Testamento compõe o grupo dos chamados tipos. Os tipos na Bíblia são prefigurações, são sombras,
são projeções, muitas das vezes vagas. A palavra de Deus diz que o que nós temos no Antigo Testamento, em parte, são sombras dos bens futuros. O que nós temos no Antigo Testamento, muito do que nós temos, são tipos. Eles prefiguram, eles ilustram, eles projetam, eles representam algo que teria o seu cumprimento no Novo Testamento. E nós temos também o antítipo, que no caso é o cumprimento do tipo. Se no Antigo Testamento temos tantos tipos, no Novo Testamento nós temos os antítipos, que são os cumprimentos. A Páscoa, então, é um tipo. Jesus Cristo é o antítipo da Páscoa. Eu estou querendo dizer, portanto, que ele é o cumprimento da Páscoa. A Páscoa no Antigo Testamento representava, prefigurava, sombreava, projetava a obra poderosa de nosso Senhor Jesus Cristo, a obra que ele realizaria na cruz do Calvário. O sangue do cordeiro, daquele morto, daquele que deveria ser morto, cordeiro de 1 ano, macho, sem defeito, aspergido sobre as ombreiras e sobre as vergas da porta, representava o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que seria derramado até a última gota lá no Calvário, para possibilitar livramento da condenação e da morte eterna a todos aqueles que creem. Vejamos um pouco mais o que nós temos em Êxodo capítulo 2 a respeito da Páscoa, capítulo 12 de Êxodo a respeito da Páscoa no Antigo Testamento. Nós temos aqui no capítulo 12 algumas regras que Deus estabeleceu para a celebração da Páscoa. Nós temos aqui em Êxodo que até o capítulo 12, 9 das 10 pragas já tinham sido enviadas ao Egito. Nós sabemos que 3 delas, as primeiras, atingiram também a Israel. As que vieram depois, a partir da 4ª até a 10ª, não atingiu o povo de Deus. Agora nós estamos já na 10ª praga. No capítulo 12 nós estamos na iminência da 10ª praga, onde Deus iria desferir contra Faraó o último golpe, mostrando para Faraó, que era rei do Egito, que não há jugo que Deus não possa quebrar. Não há jugo inquebrável. Deus é poderoso para quebrar qualquer jugo e trazer libertação para o seu povo. A 10ª praga viria trazendo morte a todos os primogênitos, sejam eles ricos, pobres, sejam eles animais ou seres humanos, sejam eles livres ou escravos. Esta seria, como eu disse, a última e grande praga que faria com que, em definitivo, o povo de Deus fosse liberado para sair do Egito. Para poupar o seu povo da ação do anjo da morte que viria para matar os primogênitos, Deus deu a Moisés um conjunto de instruções, de regras claras que deveriam ser obedecidas para a celebração da Páscoa. Nós temos, primeiro, que a oferta deveria ser perfeita. Segundo, que o cordeiro precisava ser morto. Terceiro, o sangue do cordeiro precisava ser aplicado. Quarto, o povo deveria celebrar a Páscoa prontos para a viagem. E quinto, a Páscoa deveria ser uma festa por estatuto perpétuo. Com base neste texto de Êxodo capítulo 12, nós vamos desmembrar um pouco mais estas instruções. A primeira instrução que eu citei, a oferta exigida por Deus era a oferta de um cordeiro. O cordeiro deveria ser separado por toda a congregação de Israel. Cada família deveria separar o seu cordeiro no 10º dia, para que no 14º dia à tarde ele pudesse ser sacrificado. Nós temos ainda que este cordeiro deveria ser macho, deveria ser de até 1 ano e deveria ser sem defeito. No caso de uma família pequena, Deus abriu o precedente para que esta família pudesse dividir um cordeiro com a família mais próxima. Flávio Joséfo, que foi um grande historiador judeu, diz que os cálculos foram feitos e chegou-se à conclusão de que um cordeiro de tamanho normal serviria para alimentar até 10 pessoas de uma família. No caso, uma pessoa que tivesse
integrando uma família com menos de 10 pessoas, talvez um cordeiro seria muito. Então, como eu disse, Deus abriu a possibilidade para que esta família pequena dividisse o cordeiro com outra família. Segundo, o cordeiro precisava ser morto. Era impositivo. Isso deveria acontecer. A morte ou o sacrifício do cordeiro era da parte de Deus uma exigência. Como eu disse, era impositivo. Não era questão de escolha. Israel deveria separar o cordeiro no 10º dia, para que no 14º dia à tarde ele fosse morto. Ele deveria ser sacrificado. E Deus estabelece o horário. Deus diz que deveria ser ao crepúsculo da tarde, ou ao final da tarde. Talvez algo entre 18 e 19 horas. E alguns intérpretes chegam a dizer que talvez fosse entre 15 e 17 horas, que é quando o sol começava a declinar no horizonte. Em terceiro lugar, o sangue do cordeiro precisava ser aplicado. O cordeiro deveria ser separado. O cordeiro deveria ser morto no 14º dia. E em terceiro lugar, o sangue do cordeiro precisava ser aplicado. Depois de morto, o sangue daquele cordeiro deveria ser imediatamente aspergido com hisopo nos umbrais, em ambas as ombreiras e na verga da porta. E este sangue, segundo a palavra de Deus em Êxodo 12, serviria de sinal para que Deus não destruísse o primogênito daquela casa. Obviamente, para conhecer o seu povo, Deus não precisaria daquela marca. Mas, obviamente, também, obedecendo às instruções de aplicá-la nos umbrais e na verga, aquele israelita, aquele pertencente ao povo de Deus, estaria dando um sinal de obediência e mostrando para Deus que ele estava disposto a cumprir as suas determinações. Então, o sangue do animal na verga e nas ombreiras, em ambas as ombreiras, significava obediência para Deus, servia de sinal para que aquele israelita tivesse o seu primogênito poupado. A carne do cordeiro, Deus também instrui que deveria ser assada, não cozida, deveria ser assada e consumida em companhia de pães ázimos e também de ervas amargas. E Deus ainda diz que as sobras daquela carne assada deveria ser queimada, e talvez o propósito fosse evitar a profanação. Os pães ázimos eram pães sem fermento, eram pães sem a utilização de fermento. Tipologicamente, os pães ázimos representam a pressa, porque naquele tempo os judeus levavam um tempo para gerar aquele fermento na massa para que ela pudesse crescer. Quando Deus diz que os pães deveriam ser ázimos, Deus está dizendo que o pão deveria ser feito com pressa, porque a retirada seria iminente. As ervas amargas, que também deveriam ser agregadas ao consumo dos pães ázimos e da carne assada, representavam a lembrança dos pecados. Mas não apenas isso, não apenas a lembrança dos pecados do povo, mas também a lembrança do tempo de opressão. Então, quando o povo se reunisse naquele momento para celebrar a Páscoa, eles teriam no cordeiro um tipo de Cristo, teriam nos pães ázimos e sem fermento, portanto, uma representação de livramento que viria com pressa, e também nas ervas amargas uma lembrança dos pecados passados e também do tempo de opressão. Em quarto lugar, nós temos que o povo deveria celebrar a Páscoa prontos para a viagem. A libertação definitiva, cujo start se daria com a passagem do anjo da morte, poderia vir a qualquer momento. Deus não disse em qual horário seria. Deus não disse em que momento seria, apesar de depois no texto vermos que foi à meia-noite. Mas o povo não tinha ciência disso. Deus quis colocar o povo de prontidão, o povo deveria estar pronto, para que a qualquer momento o anjo viesse, matasse os primogênitos e fosse liberada a saída do povo em definitivo. Deveriam estar prontos, deveriam estar preparados para saírem. Eles deveriam, portanto, celebrar a Páscoa com os lombos cingidos, o texto diz isso.
Vestes presas com um cinto garantindo o movimento das pernas, deveriam estar com os lombos cingidos, nesse sentido, de estarem com um cinto atado às vestes para que estivessem em condições de caminhar e até de correr se necessário. Deveriam estar com os sapatos nos pés, porque a qualquer momento poderiam ser intimados a saírem daquelas terras, com um cajado nas mãos e também com pressa. Então, desta forma, deveriam participar da Páscoa, com lombos cingidos, com sapato nos pés, com cajado nas mãos e também com pressa. Em quinto e último lugar, nós temos aqui em Êxodo 12, que a Páscoa deveria ser uma festa por estatuto perpétuo. Ou seja, Deus estabeleceu que a Páscoa deveria ser celebrada para sempre. A Páscoa deveria ser celebrada através das gerações. E o texto diz que quando alguém de uma geração futura viesse a questionar qual a razão daquela celebração, os pais deveriam responder que aquela festa era uma comemoração ao dia em que Deus trouxe libertação e livramento. Comemoração ao dia em que Deus poupou os primogênitos de Israel por causa do sangue do Cordeiro colocado em ambas as ombreiras e também nas vergas. Deus queria que o povo soubesse que os primogênitos de Israel não precisariam ser mortos, porque por eles um cordeiro já havia sido morto. Agora vejamos a Páscoa no Novo Testamento, trabalhando principalmente a questão de Jesus, que é o antítipo da Páscoa no Velho Testamento. No Novo Testamento nós temos que a Páscoa ainda era celebrada, e nós vemos através dos evangelhos que o próprio Jesus Cristo, pouco antes de ser morto no Calvário, de ser entregue para ser julgado e morto, ele próprio celebrou a Páscoa com seus discípulos. Mas é importante nós considerarmos que hoje para a igreja, a Páscoa não deve e não pode ser celebrada com base na utilização dos tipos ou dos símbolos como Israel fazia no Antigo Testamento. Pois, como eu disse no começo dessa reflexão, os tipos na Bíblia, eles servem apenas para prefigurar, servem apenas para sombrear, projetar. Como nós já temos o antítipo, que é Cristo, não faz o menor sentido celebrarmos a Páscoa utilizando os recursos que Israel tinha no Antigo Testamento, que eram os pães ázimos e as ervas amargas. Aquele que a Páscoa projetava já veio. Portanto, quando nós celebramos a Páscoa, nós olhamos para aquele que já veio e que era prefigurado na Páscoa do Antigo Testamento. Nós olhamos para o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o sentido, que é a razão, que é o motivo, que é o propósito da Páscoa. Hoje celebramos a Páscoa nos voltando para o próprio Cristo, que é aquele que a Páscoa no Antigo Testamento projetava. Cristo é o cumprimento, ele é o significado, como tenho dito, ele é o propósito da Páscoa. Seu sangue, a semelhança do sangue do Cordeiro que foi morto na primeira Páscoa e nas demais, resgata, limpa e purifica os pecadores, para que eles sejam salvos e libertos, para que eles sejam poupados da ira de Deus e da condenação eterna. E é por meio deste sangue que nós somos, portanto, libertos e livres da condenação. Agora é interessante nós pensarmos que a Bíblia diz que Deus não apenas nos livrou da condenação através do sangue do Cordeiro, mas Deus também nos livrou do poder do pecado. Não apenas nos livrou da condenação a que estaríamos destinados se vivêssemos ainda em pecado, mas também este sangue nos livrou do poder do pecado. Seremos um dia libertos da presença, mas através de Cristo fomos libertos não só da condenação, mas também da presença, ou melhor, do poder do pecado. Significa que Cristo, quando veio, sendo ele o Cordeiro Pascal, nos colocou num lugar não só de isenção de condenação, mas também nos colocou num lugar onde o pecado não manda mais, não reina mais, não domina mais sobre nós. Voltando-nos única e exclusivamente para Jesus, nós veremos aqui algumas coisas. Jesus sendo o verdadeiro Cordeiro Pascal, quando olhamos para ele, veremos que, primeiro, ele veio conforme a agenda de Deus.
Vou repetir isso. Jesus veio conforme a agenda de Deus. Assim como a determinação para a separação do cordeiro, que deveria ser sacrificado no 14º dia, ao crepúsculo da tarde, no Antigo Testamento, cordeiro este que representaria libertação e livramento. Assim, Jesus Cristo, de igual modo, na plenitude dos tempos, ele veio na agenda de Deus, ou ele veio segundo a agenda de Deus. Quando eu digo isso, eu quero dizer que Jesus veio segundo o tempo de Deus, ou no tempo de Deus. A palavra tempo, nesse sentido, é cronos, que significa o tempo de Deus, não é tempo cronológico. Não é tempo de relógio, segundos, horas e minutos. É o tempo de Deus. No tempo de Deus, este cordeiro foi enviado. Paulo chamou este tempo de a plenitude dos tempos. Paulo chamou este momento na agenda de Deus como plenitude dos tempos. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5, o apóstolo nos diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Além de Paulo nos apresentar Jesus Cristo como sendo aquele que veio no tempo certo para cumprir uma agenda de Deus, Paulo também deixa claro no texto que Jesus, primeiro, foi enviado por Deus. Deus enviou seu Filho. Isso significa que Jesus foi uma iniciativa de Deus. A vinda de Jesus partiu de Deus. Deus enviou o seu Filho. Segundo, nós vemos que Jesus encarnou via nascimento natural, apesar da concepção ser sobrenatural. Nascido de mulher, é o que o texto diz. Ele nasceu de modo natural, apesar de ter sido concebido de forma sobrenatural. Mais adiante falaremos um pouco mais a respeito disso. Depois, Paulo nos mostra que ele veio também para cumprir a lei, nascido sob a lei, ou nascido debaixo da lei. Por que ele veio debaixo da lei ou sob a lei? Ele veio para cumprir a lei, algo que nenhum homem, em nenhum momento, em nenhum tempo foi capaz de fazê-lo. E em último lugar, ainda em Gálatas, Paulo diz que ele veio para remir os que estavam encerrados debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei. O propósito de remi-los é torná-los filhos de Deus por meio do processo da adoção. Se Paulo chama este tempo previsto na agenda de Deus de plenitude dos tempos, Pedro chama este tempo na agenda de Deus de últimos tempos. Pedro diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, que Jesus, o Cordeiro de Deus, foi conhecido noutro tempo, antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos, por amor de nós. Manifesto conforme o quê? Esta é a grande pergunta. Manifesto nos últimos dias ou nos últimos tempos conforme o quê? E a resposta é manifesto conforme os propósitos estabelecidos na agenda de Deus. Em segundo lugar, Jesus Cristo veio na qualidade de Cordeiro. Ele não apenas veio para cumprir uma agenda no tempo de Deus, ele não apenas veio para satisfazer um tempo marcado na agenda de Deus, mas também veio na qualidade de Cordeiro. O profeta Isaías e João Batista, o precursor, eles qualificaram Jesus Cristo como sendo o Cordeiro de Deus. Isaías, quando profetiza a respeito dele, no capítulo 53, diz que ele surgiria a princípio como renovo e como raiz, mas morreria como um cordeiro. Seria levado ao matadouro, mas diante dos seus tosqueadores. O texto diz que ele não abriria sua boca. E nós temos no Evangelho de Mateus essa verdade declarada. Ele estava num lugar chamado de casa de Caifás, o sumo sacerdote, os seus algozes e acusadores diante dele, procurando falso testemunho para acusá-lo de algo, porque na verdade não tinha feito ele nada. Mas diante das acusações ou diante das tentativas de acusação, o texto diz que ele simplesmente permaneceu em silêncio, cumpriu esta palavra do profeta Isaías. João Batista, quando viu Jesus Cristo se aproximando de Betabara, que era uma região que estava do outro lado do Jordão, ele confessou no capítulo 1 e versículo 29, eis aí o Cordeiro de Deus, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Eis o Cordeiro de Deus que dá ao pecado o tratamento que ele merece. O Cordeiro que extirpa, o Cordeiro que limpa, o Cordeiro que dissipa o poder do pecado no mundo. A confissão de João Batista tem algumas verdades que eu gostaria de levantar aqui aos irmãos, algumas expressões muito importantes. Esta confissão de João, no seu Evangelho, no capítulo 1, versículo 29. Primeiro, ele diz que ele é o Cordeiro. Ele, Jesus Cristo, aquele que estava do outro lado do Jordão, em Betabara, ele era o Cordeiro. O que João Batista queria expressar com esta declaração é que Jesus Cristo era aquele único destinado a expiar, em definitivo, o pecado do mundo. Aquele enviado para expiar, em definitivo, o pecado do mundo. Segundo ele diz, ele é o Cordeiro de Deus. Isso significa que ele era procedente de Deus, enviado de Deus, por iniciativa de Deus, como disse eu alguns minutos atrás. E ele veio proveniente do Pai como provisão definitiva para o mundo. Ele também diz, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E na qualidade de Cordeiro de Deus, ele veio em absoluta pureza. Nós temos isso ampla e claramente apresentado nas Escrituras. Ele veio em absoluta pureza. Sua concepção, como eu disse, foi sobrenatural, apesar do seu nascimento ter sido natural. E por que razão Deus estabeleceu que sua concepção devesse ser sobrenatural? É porque se Jesus viesse de modo natural, concebido de modo natural, ele herdaria, assim como nós, uma natureza decaída, uma natureza herdada de Adão e que é repassada através do processo reprodutivo. Mas o texto diz em Mateus 1,18 que a concepção se deu pelo Espírito Santo. Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então a concepção foi sobrenatural, apesar do nascimento ter sido natural. O autor aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 26, qualifica Jesus como sumo sacerdote, mas enaltece aspectos do seu caráter que também o qualificam enquanto cordeiro. Ele diz que ele tinha caráter inocente, ele era imaculado e ele era separado dos pecadores. Então Jesus é um cordeiro, é o Cordeiro de Deus que veio em absoluta pureza. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19, diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, incontaminado e imaculado. Imaculado e incontaminado. Em terceiro lugar, ainda dentro deste ponto, na qualidade de Cordeiro de Deus, ele veio como substituto e não apenas como representante. Este Cordeiro que veio em absoluta pureza, veio não apenas para nos representar, mas para nos substituir. O Cordeiro Pascal no Antigo Testamento foi imolado em substituição aos primogênitos. Ele foi morto para que os primogênitos não precisassem morrer. Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, enviado por Deus, procedente de Deus ou proveniente de Deus, que veio na plenitude dos tempos, ele veio como substituto e não apenas ou simplesmente como representante. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 14, o apóstolo Paulo diz: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que se um morreu por todos, logo todos morreram. O que Paulo está mostrando aqui é que Jesus não veio apenas para nos representar, ele veio para nos substituir. O autor aos Hebreus diz que ele se fez pecado por nós. Isso é substituição. Na qualidade de Cordeiro de Deus, ele veio para expiar os nossos pecados. Na qualidade daquele que nos substitui, ele expia os pecados. A expiação é uma obra abrangente de Cristo. Não é um ato isolado, mas abrangente. É um conjunto de ações de Cristo que visam nos purificar, que visa reparar os danos e nos reconciliar com Deus. Segundo o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 1, ele diz que a obra expiatória de Cristo provê, melhor dizendo, a justificação e a reconciliação com Deus. Tanto uma quanto a outra obra, tanto a justificação quanto a reconciliação com Deus, são duas obras provenientes da expiação de Cristo. Nem a justificação, nem a reconciliação seriam obras prováveis e possíveis se Jesus não tivesse expiado os nossos pecados, reparado os danos provenientes deles.
Sua obra expiatória, diz Pedro na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 18, que é uma obra única, uma obra feita de uma vez por todas, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Reforço, sublinho esta primeira parte do versículo 18 do capítulo 3 de 1 Pedro. Também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. No Antigo Testamento, os sacrifícios eram recorrentes, eram repetitivos, eram repetidos dia a dia, ano após ano. O da expiação, por exemplo, que era um sacrifício anual, era repetido ano após ano. Mas quando o Cordeiro perfeito de Deus, proveniente de Deus, veio em pureza a este mundo no tempo certo, ele morreu uma única vez. Em outras palavras, ele resolveu, em definitivo, o problema dos pecados ou o problema do pecado humano que os bodes, as ovelhas, as rolinhas no Antigo Testamento não puderam resolver. Em Hebreus capítulo 9, versículo 28 diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Em terceiro e último lugar, nós temos que, diferente do Cordeiro do Antigo Testamento, que permaneceu morto depois de ter sido imolado, Jesus Cristo morreu, mas não está morto. O Cordeiro Pascal do Antigo Testamento, como eu disse, morreu, e o seu estado de morte é permanente, nunca mais voltou à vida, permaneceu morto. Morreu para expiar e substituir, e permanece morto. Jesus, o Cordeiro de Deus, ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Os evangelistas Mateus no capítulo 28, Marcos no capítulo 16, Lucas no capítulo 24, eles falam tão claramente sobre este episódio. Era uma manhã de domingo, o sol estava prestes a nascer, quando as mulheres, as Marias, decidiram ir ao túmulo para verificar e ungir o corpo de Jesus. Mas quando elas chegam naquele lugar, o que elas encontram é um anjo assentado sobre uma pedra. E o anjo diz: o que vocês vieram buscar aqui? Talvez elas tenham respondido: eu vim buscar a Jesus. E ele responde: vocês vieram buscar a Jesus, mas ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Ele já levantou da sepultura. Ele já está vivo, ele já voltou à vida. Então esta é a grande notícia que nós temos acerca do Cordeiro Pascal, que é Jesus. Ele veio, ele viveu, ele morreu na cruz, ele foi sepultado num túmulo novo, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e não está mais lá. A pedra foi removida, não há restos mortais, não há ossos, não há ossada. O que ficou para trás foi apenas os panos que o envolvia. Porque a pessoa de Jesus, ela reviveu, ele está vivo para sempre. A ressurreição de Jesus compõe o fundamento do Evangelho. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 13 e 14, Paulo fala sobre isso, que o fundamento do Evangelho é Jesus Cristo. Não há sentido, melhor, o fundamento do Evangelho é a ressurreição de Jesus. Não há sentido pregar o Evangelho se Jesus não ressuscitou. Veja o que ele diz: se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Ele está falando isso porque a questão da ressurreição estava sendo contestada no meio da igreja. Se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã, é inútil, é sem sentido, é ilógica a nossa pregação. E não apenas a nossa pregação, mas também a nossa fé. Cristo, diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, que ele é a primícia dos que dormem. Mas de fato Cristo, vejam a expressão que Paulo usa, de fato. Ele está dizendo, é algo inquestionável, absoluto, não dá para ser contestado. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Logo após Jesus Cristo ter ressuscitado, pouco tempo depois, poucas horas depois, quando souberam do acontecido, o Império Romano tentou forjar uma mentira em torno disso, dizendo que o corpo havia sido roubado.
Mas isso não é possível, isso não aconteceu, porque o próprio Jesus, depois de ressurreto, permanece 40 dias aqui na terra, e a Bíblia diz que ele aparece a 500 irmãos, a mais de 500 irmãos, aparece aos discípulos e a Pedro. Em vários momentos ele demonstra estar vivo. Então, de fato, ele está vivo, ele é a primícia dos que dormem. Não no sentido dele ter sido o primeiro a ressuscitar, mas no sentido dele ter sido o primeiro e único a ressuscitar para nunca mais morrer novamente. Deus o ressuscitou dos mortos. A ressurreição de Cristo é uma obra de Deus. Atos capítulo 13, versículo 15 diz, discurso do apóstolo Pedro: e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Ainda em Atos 2, versículos 23 e 24, o apóstolo Pedro ainda diz: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Ele está fazendo uma acusação aos judeus. E ele prossegue: ao qual, ou seja, a Jesus, ao qual Deus ressuscitou. Deus é o agente desta ressurreição. Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que ele fosse retido por elas, ou por elas. Então, que nesta noite nós possamos guardar esta verdade. Jesus é o verdadeiro sentido da Páscoa, o verdadeiro motivo, o verdadeiro propósito. Ele foi enviado da parte de Deus, como sendo o antítipo daquele cordeiro no Antigo Testamento, que foi morto apenas para representar aquele que deveria de fato morrer, que é Jesus Cristo. Diferentemente do cordeiro do Antigo Testamento, daquela primeira Páscoa e das demais Páscoas celebradas até Cristo, que não resolvia o problema, apenas resolvia de forma temporária a situação, Jesus, quando veio, resolveu de uma vez por todas. Ele é o Cordeiro de Deus enviado na plenitude dos tempos. Ele veio na hora certa, na hora que nós mais precisávamos. Ele veio ao mundo. Ele foi chamado de Cordeiro, como eu disse no princípio. Ele veio na qualidade de Cordeiro com absoluta pureza. Veio não para ser apenas nosso representante, mas nosso substituto. Veio para expiar os nossos pecados. Diferentemente do Cordeiro do Antigo Testamento, ele não permaneceu morto, mas ele está vivo para todo sempre. E nós devemos nesta noite celebrar isso. Nós devemos engrandecer o nome do Senhor por isso. Jesus é o Cordeiro de Deus, ele veio para nos poupar da futura condenação. A palavra de Deus mostra que virá sobre o mundo e sobre os homens e sobre os injustos uma pesada condenação da parte de Deus. Mas é possível que nós escapemos desta condenação se simplesmente crermos na obra que este Cordeiro realizou. Aqueles que não creem, aqueles que rejeitam, aqueles que ignoram, eles estão debaixo de pesada condenação. A ira de Deus está voltada para eles, mas aqueles que creem no Cordeiro Pascal, aqueles que receberam a aspersão desse sangue sobre o seu espírito, sobre sua alma, sobre os seus corpos, estes serão poupados no dia do grande julgamento. Porque Jesus Cristo, ele veio para nos absolver dessa condenação. Se estamos nele, nós somos justificados, isentos de culpa. Deus não irá nos condenar junto com o mundo, pelo contrário, apesar de pecadores, nós seremos absolvidos na eternidade, estaremos eternamente com o nosso Deus, livres de qualquer culpa e condenação, porque cremos no poderoso agir do sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, que veio em absoluta pureza. Então, que nós possamos continuar crendo que o trabalho de Jesus foi cumprido com excelência. Ele não veio por vir, veio para cumprir uma agenda de Deus. Ele precisava vir. O problema só seria resolvido com ele. Precisamos crer que, tendo vindo, ele de fato resolveu as coisas. Jesus Cristo deu o fim que o pecado precisa. Ele nos livrou do poder do pecado e também da condenação, e nós precisamos confiar integralmente nesta verdade. E precisamos confiar que este mesmo Cordeiro, que um dia foi elevado de volta a Deus, ele virá para nos levar para junto dele. Porque a sua obra nos coloca neste lugar onde nós podemos usufruir destes benefícios.
libertação da condenação, libertação do poder do pecado e futuramente libertação da presença do pecado. Que nós possamos sempre ter em mente que o que Jesus fez, só Ele poderia fazer. E Ele fez com excelência. A obra que Deus confiou ao seu Filho foi integralmente e perfeitamente realizada. Hoje nós podemos dormir em paz, viver em paz, descansar na certeza de que a ira de Deus não vai nos acertar um dia, porque nós já não estamos num lugar de condenação. Que Deus em Cristo continue abençoando cada um dos irmãos, bem como os de sua casa, os de sua família. Fique firme no Senhor. A única condição para que a morte não nos alcance, eu não estou falando da morte física, estou falando da morte espiritual. A única condição para que esta morte não nos alcance um dia é estarmos com este sangue aspergido sobre nós, nos cobrindo, nos limpando, nos purificando, nos protegendo. É em Cristo que nós temos essa segurança. Fora de Cristo, nós não temos. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra. Eu te agradeço porque o Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro Cordeiro Pascal. Aquele Cordeiro do Antigo Testamento serviu apenas de figura, de símbolo, de sombra, de projeção. Mas o Senhor, na plenitude dos tempos, enviou aquele que de fato é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E eu te agradeço, Jesus, porque o Senhor não apenas veio, mas veio e cumpriu a missão com excelência. E hoje o teu sangue continua comprando povos de todas as tribos, línguas e nações. O apóstolo Pedro diz que quando o Senhor nos comprou, a moeda não foi ouro, não foi prata, não foi pedras preciosas, mas foi o precioso, puro, imaculado e perfeito sangue de Jesus Cristo. O Cordeiro que foi imolado, o Cordeiro que foi morto há 2021 anos atrás, o Cordeiro que foi pregado naquela cruz que foi levantada no Gólgota, mas que depois de morto, ao terceiro dia, ressuscitou triunfantemente. O Senhor soltou as ânsias da morte, o Senhor o libertou do túmulo e o levantou, porque o Senhor Jesus Cristo é Deus, o Senhor Jesus Cristo está vivo, o Senhor precisava ressuscitar para que o Evangelho e a fé não fossem inúteis. E eu te agradeço por isso. Abençoe os meus irmãos que estão em casa, abençoe as suas famílias, os seus familiares. Venha protegê-los, meu Deus, na sua fé, protegê-los na sua esperança, protegê-los na sua convicção, que eles possam sempre ter sobre eles este sangue poderoso, este sangue puro, este sangue que traz libertação e livramento, libertação do poder do pecado e livramento da condenação eterna. Que este sangue nunca deixe de estar sobre nós. Que nós sempre possamos estar neste lugar de justificação e de reconciliação, porque quando o Senhor voltar para buscar a tua igreja, sem dúvida alguma, estaremos salvos contigo em definitivo. Então guarde os meus irmãos, que esta pandemia não venha afugentar a fé do coração deles, que esta pandemia não venha colocá-los num lugar de perda de fé e de esperança e de confiança. Pelo contrário, que eles permaneçam inabaláveis e que através deles muitas outras pessoas possam ser alcançadas pelo poder do nome do Senhor. E finalmente eu gostaria de suplicar a Ti, meu Deus, que por misericórdia o Senhor intervenha sobre o que está acontecendo neste mundo. Meu Deus, Tu és o Deus que tem o controle das coisas. O mundo não está ao a esmo, não está lançado ao acaso. O Senhor continua sendo um Deus que controla, um Deus soberano, um Deus que é rei, que reina sobre todas as coisas. E nós, como igreja, te suplicamos uma intervenção. Eu sei que o mundo tem pecado gravemente contra Ti já há muito tempo. Eu sei que esta pandemia pode ser um método de correção, ó Deus, mas eu te peço, Senhor, que tenha misericórdia. Existem muitas pessoas morrendo, Senhor. Existem muitas famílias enlutadas que perderam parentes próximos. Estão, Senhor, com seus corações dilacerados. Existem pessoas agora, neste momento, Senhor, em macas, nos corredores de hospitais, outros dentro de ambulâncias, esperando atendimento, um atendimento que não existe e sem previsão para existir. Tu és o Deus que enxerga estas coisas.
Tu és o Deus que vê estas coisas. A tua palavra diz que o Senhor exerce juízo até a 4ª geração daqueles que te aborrecem, mas em contrapartida exerce misericórdia até 1000 gerações daqueles que clamam pelo Senhor. Então exerça misericórdia, meu Deus, aplique misericórdia ao que está acontecendo. Eu te peço, aplique misericórdia imediatamente sobre o que está acontecendo. Expulsa desse mundo esse mal. Expulsa desse mundo, Senhor, esse vírus. Limpa, Senhor, os ares. Limpa, meu Deus, este mundo deste vírus. Porque Tu podes, nós não podemos, a medicina não pode. As organizações estão perdidas, os países, as lideranças, a medicina está confusa, Senhor. O Senhor é aquele que resolve o que a vacina não resolve. O Senhor é aquele que dá uma imunidade que a vacina não pode dar. Tu és o Deus que com um simples declarar da Tua boca e da Tua vontade pode colocar fim em tudo isso. Glorifica o Teu nome, Senhor. Glorifica o Teu nome expulsando esse mal da terra. Tem muita gente desempregada, gente que está quase que passando fome, Senhor. A pandemia tem desdobramentos cruéis, o Senhor sabe disso. Então te pedimos misericórdia. De novo eu suplico, tenha misericórdia. Tua palavra diz: se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu vos ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Há nesse mundo um povo que está clamando ao Senhor. Há nesse mundo uma igreja que está suplicando uma intervenção. Então intervenha, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Assim como em várias ocasiões em Israel, o Senhor fez cessar as pragas que acometiam o povo. Faz cessar essa praga. Faz cessar essa praga, Senhor. Que a nossa oração alcance os Teus ouvidos. Que a nossa fé mova as Tuas mãos nesta hora. Faz cessar esta praga. E que todos reconheçam que quem fez isso foi o Senhor. Que quem fez parar isso foi o Senhor. Mostra a Tua glória, Senhor. Mostra a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.